Olá, aqui é o Eric e hoje nós avançamos para o quarto dia de auto-hipnose. Ai, que delícia! Se vocês soubessem onde eu estou. Estou sentado numa pedra, num lugar incrível, vocês conseguem ver a vista aqui e eu ainda vejo uma paisagem melhor ainda aqui. E tem algo que eu gosto muito, tem pessoas que não gostam, mas está um ventinho tão delicioso, uma brisa tão gostosa, que se eu tivesse tempo hoje, eu juro que eu ficaria no mínimo 1 hora aqui ouvindo mantras, e o mantra até seria os pássaros que estão aqui cantando. Seria realmente muito bom estar aqui. Bom, quarto dia ainda dentro do lugar seguro. Hoje eu prometi que do começo ao fim eu falaria sobre ferramentas terapêuticas dentro desse lugar. Então vamos lá. Ontem, quando eu falei do lugar seguro, eu ainda recebi algumas mensagens de pessoas que falavam para mim assim: Eric, tem uma questão aqui, e elas ficam insistindo sempre na mesma coisa, que é, para eu fazer auto-hipnose eu tenho que estar no lugar seguro? Gente, presta atenção, não tem que estar no lugar seguro. A minha ideia de permanecer no lugar seguro é criar um elo aqui dentro da mente, onde eu vou reeducando a minha mente, eu acho que a melhor palavra é essa, para que eu possa me sentir totalmente entregue, me sentir bem dentro de um lugar assim como eu realmente gosto. E não precisa ser aqui no meio da natureza, pode ser de repente para você no meio do mar, como uma cliente minha, pode ser nas nuvens. Use a sua criatividade. Quando eu entro em transe, então vamos lá, recapitulando um pedacinho, olhos fechados, respiração, puxo o ar e solto, puxo o ar e solto o ar, puxo o ar e solto o ar, tudo com muita calma, sem pressa. E eu me imagino sempre no início do meu lugar seguro, portão, tem lugares que não tem portão, cerca minha é muito pequenininha, olho para os meus girassóis do lado direito, você não precisa de ter nada do lado direito, do lado esquerdo para as minhas árvores, poderosas árvores, e aí eu vou para onde? Normalmente primeiro para dentro da casa, quando eu já cheguei aí só para a árvore receber essa energia das árvores, com as raízes centenárias e por aí vai. Mas eu quero falar de algumas ferramentas dentro da minha casa e vou lembrar de novo, essas minhas ferramentas não têm que estar no seu lugar seguro, você pode ter outras diferentes. Então uma das minhas poderosas é quando eu estou muito pesado, eu preciso renovar a minha energia, eu fecho os meus olhos e às vezes eu faço até no intervalo entre uma consulta e outra, se a consulta de repente foi uma regressão, até me vem na memória uma última regressão que eu fiz, que foi pesada, foi complexa, a pessoa saiu leve e eu fiquei com aquela carga, então eu fecho os olhos rapidinho, falo para minha secretária segurar para o próximo cliente, eu preciso dos meus 15 minutos no mínimo, e aí eu me imagino entrando no meu lugar seguro, vou para a cachoeira e aquela queda d'água, ela realmente, eu não sei se você já esteve numa cachoeira, se não teve é ruim ter um referencial, mas elas têm uma água mais grossa, mais densa, a água bate mais forte, ela é uma queda d'água, né? Então eu imagino eu ali segurando com as minhas mãos na pedra, imagina no chuveiro, não sei se você faz isso, eu às vezes encosto as mãos assim no box e deixo a água cair aqui atrás, a mesma coisa eu faço na minha cachoeira e eu imagino que alguma água negra, suja, está saindo de dentro de mim e eu imagino que é aquela energia que eu identifiquei daquela consulta anterior. Ou se eu estou mal e não sei o motivo exato, aí eu imagino simplesmente que aquela energia são energias de contatos que eu tive com algumas pessoas ou contatos que eu não tive, porque eu acredito que tem pessoas que podem estar falando de mim, pode estar desejando meu mal, pode estar com uma inveja, parece que é branca, mas não é, inveja branca é estranho. Enfim, então eu uso aquilo como um recurso. Então a minha cachoeira é para limpar a minha energia e depois que eu limpo eu só abro os olhos, só saio daquela água quando realmente está tudo absorvido pela natureza que transmuta e transforma aquela água, ok? Outra ferramenta poderosa para mim é o lago, que é feito com as lágrimas dos deuses gregos. Parece uma piadinha, mas não é. Eu imagino assim, eu gosto de imaginar assim, e às vezes eu mergulho. Aquele lago, eu olhando no meu lugar seguro, ele até parece pequeno, mas quando eu nado nele, parece que eu estou uma eternidade. Eu gosto de imaginar que... Por que ele é de lágrimas dos deuses gregos? Porque ele tem o poder de rejuvenescer, ele tem o poder de me devolver a energia. Ah, mas a queda d'água ela retira. Esse lago ele me dá energia, ele me dá forças para o momento que eu mais preciso, e tem momentos na minha vida que eu preciso de mais força, então eu estando ali nadando para mim é importante. E eu gosto de imaginar que essas lágrimas é tão perfeita a sincronicidade da minha criatividade, que lá eu posso respirar debaixo d'água. Eu não imagino assim,
assim, engasguei. Não. Eu nado, gente, eu nado como um deus grego mesmo, eu nado, eu bato o braço, eu mergulho, eu vou fundo em busca de coisas que para mim são importantes. Já tive momentos de tristeza extrema na minha vida, onde eu sentei no lago e só vi o meu reflexo, e a minha mente sábia começou a me mostrar coisas e de repente eu vi outras coisas dentro desse reflexo e eu imagino que a minha mente estava me mostrando coisas que eu precisava resolver. E quando eu vi aquela cena que estava me fazendo mal, eu olhei para ela, meditei nela, fixei nela e mergulhei dentro dela, e eu realmente fui para ela e fui ressignificar, dar um significado diferente ao fato, ok? E tem outras coisas dentro desse lugar que para mim são muito mágicas. Outro exemplo, os girassóis eu já disse, mas não, eu disse que eu passo e eles olham para mim como se eles estivessem me seguindo como eles seguem o sol. Já disse das árvores que às vezes eu deito e as raízes se conectam em mim, e às vezes o fato de eu falar aqui mais rápido não significa que o processo é rápido, ok? Para mim os processos eles são lentos. Eric, então por que você não fala com calma? Porque senão eu precisaria de um dia inteiro, e aí não seriam 5 vídeos de 15, já está virando 20 minutos os vídeos, seria vídeos de horas. E falo de novo, em março vou lançar um seminário que inclui 2 técnicas, programação mental e auto-hipnose. Então eu também vou ensinar a programar. Mas eles são ao vivo dentro de um grupo, provavelmente vai ser numa plataforma chamada Zoom. Quem se inscrever vai receber o link, e aí eu vou ficar ali, não está formatado o contexto, mas deve ser uma vez por semana, 2 horas, e ainda vou dar um upgrade de 1 hora ao sábado, então vai ser um curso mesmo de 30 horas, é diferente, a pessoa passa 30 horas comigo e ela está aqui passando, de repente, 1 hora ao todo. Então, por isso que eu estou mais acelerado, mas eu conto com pessoas inteligentes para imaginar que esse processo ele é lento. Quando eu falo respire e expira, para mim significa mesmo você utilizar 5 minutos no mínimo só para respiração. Controlar a mente, mandar a mensagem certa para sua mente. Para mim isso é de extrema importância. Compreende isso que eu estou dizendo? Então, quais outras ferramentas eu tenho na casa? A lareira é uma das ferramentas que quando eu preciso me esquentar de maneira sexual, de maneira interna, quando eu tive problemas nos meus pulmões no meu pulmão direito, eu ia muito para frente da lareira e me imaginava colocando madeira e aquele fogo ia entrando e eu ia me sentindo mais quente para eu aquecer o meu pulmão, já que era inverno e eu não podia me resfriar de jeito nenhum na época que eu tinha acabado de fazer uma cirurgia de 2 pneumotórax, então eu precisava estar mais quente, funcionou muito bem a lareira para mim. Eu tenho uma sala de meditação que para mim ela é muito mágica, e eu vou falar um pouco mais dela aqui, que é uma sala completamente branca, piso branco, tudo branco, porém você vai ter que ter a criatividade para ouvir o que eu vou dizer, porque para mim ela parece gelatina. Sabe gelatina que você põe a mão assim, você faz assim, ela faz toim, 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 sabe? Ela fica mole mesmo, a gelatina. Eu adoro gelatina um pouco mais durinha, mas quando eu ponho o dedo ela faz tom. Então eu imagino que tudo, tirando o chão para eu não andar desequilibrado, tudo é gelatina. É gelatinoso, mas não é gelatina, né? E eu tenho uma poltrona, a única que se diferencia é preta, e a sua pode ser a cor que você quiser, até cor de rosa, roxo, marrom bombom, sei lá. A minha é preta por quê? Porque em todos os meus consultórios as minhas poltronas são todas pretas, então eu gosto de lembrar delas, elas estão marcadas aqui de alguma maneira. Então eu deito naquela poltrona e começo a meditar, a respirar bem devagarinho e soltar mais devagar ainda. E eu gosto de imaginar, depois de uns 3 minutos que eu estou fazendo isso, que quando eu puxo a respiração pelo nariz, eu expiro um arzinho azul, tipo a minha blusa, um azulzinho bem clarinho, e esse azulzinho ele vem assim, e entra aqui dentro do meu nariz, e ele vai, percorre o meu cérebro, a minha corrente sanguínea, o meu DNA, né, o ADN, ele vai descendo pelo meu coração, pelas veias, ele vai até a planta dos meus pés. Esse ar azul, para mim, é um ar que vem para proteger. Ele cria uma pequena camada, uma pequena película que me protege de saúde, de pensamentos, de pessoas. E ele vai criando em volta de mim uma película muito fininha ao redor da minha aura, do meu corpo, para eu me proteger de pessoas muito maldosas, que eu acredito que elas existem, até sem querer. E quando eu solto a respiração de maneira suave, como se eu tivesse uma palhinha, um canudinho na boca, bem biquinho mesmo, por aqui, por esse ar, sai um arzinho amarelo.
porque eu imagino que é o restante das toxinas que estão no meu corpo, seja por uma programação mental negativa, seja por uma crença de infância, seja por algo que alguém colocou em mim. Eu não acredito aqui em bruxarias de jeito nenhum, mas eu acredito em intenção. Para mim, a maior bruxaria não é aquela que corta a galinha e faz o ebó e prepara o sangue, chupa o sangue do bode, não é isso. Para mim, a maior bruxaria é a intenção. A pessoa não precisa acender uma vela, basta ela intencionar negativamente que eu vou receber aquela mensagem dela. Isso é uma grande pena. Por isso que eu procuro não julgar as pessoas, para eu, sem querer, não enviar uma energia menos boa para ninguém. Então, eu imagino esse saindo, às vezes sai um amarelo forte e eu acho que a minha mente sábia está dizendo, ih, descarrega, e às vezes sai tão fraquinho que eu acho que está mesmo bom. Não significa que é eterno, pode ser que daqui uma semana ou daqui um dia aquilo já vai estar forte de novo pela minha profissão e o tanto de problemas que eu absorvo e acabo absorvendo, querendo ou não, dos meus clientes, ok? Então eu respiro um ar azul, expiro um ar amarelo, e esse ar azul, inclusive, é como se ele cavasse ali dentro do meu eu, dentro do meu interior, e fosse ele mesmo cavando e tirando o que não presta, que é o que sai na respiração amarela. Gosto muito de pensar que dentro do transe eu faço vários outros transes, e tem gente que fala, às vezes eu em aula presencial, um aluno de hipnose diz, mas tem que ter muita habilidade para isso. Tem que ter habilidade para tudo na vida, mas eu não acho que é muita habilidade, eu acho que é treino. Tudo bem, gera habilidade, mas você não tem que ser um expert para fazer isso. Quando eu estou nesse transe, eu abro os olhos, não agora, eu abro os olhos na poltrona, lá naquele lugar, e olho para as paredes, de olhos fechados aqui, olhos abertos aqui na minha mente, e eu imagino aquela gelatina se mexendo devagar, teto, paredes, as 4 paredes, ok? E elas começam a ilustrar imagens, e eu não manipulo, eu quero ver imagens da minha equipe, da minha esposa, dos meus filhos, do meu passado, Não, eu deixo as imagens virem. Normalmente, essas imagens me revelam coisas importantes, talvez que estão mal trabalhadas em mim. A minha experiência com os anos me diz que muitas pessoas acham que tem coisas resolvidas e que estão só mal resolvidas. Algumas jogam mesmo para baixo do tapete, vão jogando a sujeira e dizem, eu me livro fácil disso. Mas elas não se livram, elas estão acumulando. Outros nem percebem, eu já não tenho mais a mágoa da traição. Mas se for traído de novo, aquilo vai acumular e a pessoa vai desabar. Eu já atendi pessoas de quase suicídio, que quase se mataram porque não aguentaram levar 2 pancadas ao mesmo tempo. Traição, desemprego, perder dinheiro, montar outro negócio, perder de novo, e as pessoas quase tiram a vida por isso. Algumas que, infelizmente, desculpa o que eu vou falar, se você já tentou tirar a sua vida, se você conhece alguém que tira a vida, a pessoa que tira uma vida é uma pessoa que é pobre em recursos internos. Todos nós temos, mas ela está pobre, não está desperto, porque aconteça o que acontecer, eu jamais vou tirar minha vida, né? Porque os meus recursos são mais fortes. Talvez eu pensei isso como adolescente, mas hoje não. Então é muito importante. Quando eu estou nessa sala, eu vou vendo aquilo que está acontecendo e vou tentando dar significados diferentes. Agora vem alguns exemplos, vou dar 3 só exemplos práticos. Primeiro, estou ali e começo a ver uma imagem de alguma coisa que deu errado no meu consultório e eu fiquei com uma sensação mal. Atenção, faço isso há 21 anos, mas nem sempre eu sou o melhor terapeuta para o meu cliente. Às vezes eu erro num procedimento, às vezes eu não consigo ajudar. Então eu vi aquela imagem, mas mexe comigo quando eu não ajudo, e aquilo me fez mal. O que eu imagino? Eu vou alternando aquela imagem para minha mente perceber e eu ressignificar o fato. Eu tinha uma coisa que eu não tenho mais, que era minha mãe gritando quando eu era adolescente. Ela sofria com um padrasto alcoólatra, que eu tinha um padrasto alcoólatra, o marido dela, e ela sofria com tudo, que ela é uma super guerreira até hoje. Eu via minha mãe fazendo 1000 coisas, faxina, lavando roupa, lavando louça, lavando banheiro, para os outros também, principalmente para os outros, carregando um carrinho para vender iogurtes, Yakult na época no Brasil, para nos manter, para nos sustentar. E o mais interessante é que ela gritava muito, eu vou me matar, qualquer dia eu vou me enforcar, eu vou morrer. E aqueles sons, aquele eco dela ficou no meu inconsciente por anos. E eu comecei a ouvir a minha mãe e, de repente, naquela poltrona, num outro estado emocional, eu simplesmente olhava para minha mãe e estralava os meus dedos. E, de repente, aquela imagem era minha mãe assim. Ou seja,
ela não tinha som, ela só narrava, mas eu não ouvia. Depois eu comecei a modelar diferente até os momentos que eu me sentia seguro para ir lá e falar: mamãe, mãe, olha para mim, calma, respira, e ressignificar. Eric, então se eu fizer isso, eu vou apagar da minha memória aquilo, trauma menos bom? Provavelmente não, mas talvez você vai atenuar, talvez eu vá compreender. Antes, na minha adolescência, eu imaginava assim: nossa, minha mãe era agressiva porque era uma má educadora, uma mamãe. Depois eu vou ganhando consciência, vou percebendo que ela fez o melhor dela dentro das possibilidades que ela tinha, só que ela foi mal em algum momento com a gente, porque era tudo que ela tinha era gritar, e às vezes nós gritamos com as pessoas que nós amamos, porque elas estão mais perto da gente para nos aturar, elas estão mais perto da gente para absorver, elas não vão bater na gente, né? Elas só vão ouvir. Então talvez ela fez isso, e ela nos amava, ela só não tinha um psicólogo ou uma melhor amiga, talvez, de plantão para ouvi-la. Já passamos de novo dos 15 minutos, me desculpa, mas eu vou continuar. Então, isso foi acontecendo e eu observava isso, ia observando naquela tela e apaziguando. Quando eu sei que tá bom, quando a imagem me deixa num estado confortável. Tudo na vida, quando você começar a se sentir mais confortável, é que você começa aqui a perceber que a coisa está melhorando. Quando a minha respiração está mais confortável, eu estou no controle da ansiedade. Quando eu percebo que eu fico ansioso por algo, mas eu não estou eufórico, eu estou no controle do meu equilíbrio emocional. Quando acontece um fato, em vez de eu puxar os cabelos e acender um cigarro, e eu não fumo, tá, gente? Mas eu paro e penso assim: caramba, e agora? O que eu vou fazer? Acho que eu vou lá tomar um café. E eu não estou morrendo e mergulhando dentro do problema, percebo que os meus recursos internos são maiores, porque todas as questões da nossa vida são solucionáveis. Minha mãe dizia: se você não consegue resolver um problema, resolvido está. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tipo, se não tem solução, você já fez tudo que está ao seu alcance. Agora ele tem que se solucionar sozinho. A situação tem que se solucionar. Inúmeras vezes eu deixei de dormir e eu confesso que às vezes, até nos dias de hoje, eu posso deixar de dormir um pouco aqui por estar com uma excessiva preocupação em relação a algo que eu nem sei se eu deveria me preocupar tanto, né? E eu paro e penso e falo: caramba, eu tenho recursos para resolver. Talvez não seja como eu quero, mas eu vou conseguir resolver. Estão entendendo? Estão gostando? Espero que sim. Também gostaria muito que você deixasse seu comentário aqui de 1 a 10. Quanto você está gostando, já que nós só temos mais um dia de entender essas ferramentas. Então essa sala para mim, a sala da minha meditação, da minha espiritualização, é uma sala muito mágica. Às vezes eu vou para essa sala e eu não vejo cenas, mas eu imagino tudo um sol, como se eu estivesse no alto de uma montanha deliciosa ali, entrando em transe, tudo fosse sol me aquecendo. E aí você vai manipulando positivamente do jeito que você quer. Outra sala que eu tenho é uma sala que eu adoro e me faz pensar, que é uma sala do arquivo emocional. É uma sala onde, quando eu estou nela, eu sento na poltrona, pego um cristal que tem um nome: mãe, pai, cachorrinho, gato, ausência de amor, sexo, clientes, dinheiro, parcerias, e eu coloco ali ex-sociedade, ex-casamento, e eu já trabalhei muito 2 ex-casamentos meus ali, já trabalhei muito a minha imaturidade nessa sala, já trabalhei muito a minha arrogância, porque acredite, eu era muito arrogante, já trabalhei muito ser enrolado, porque eu era muito enrolado na minha vida, nunca conseguia cumprir horários e era um procrastinador de mão cheia. Então eu já trabalhei muito a ganância de querer tudo para mim, só para mim. Eu digo que uma das minhas maiores sombras ainda é o egoísmo. Eu não acredito em curas para essas sombras, e sim você alimentá-las ou não, cuidar melhor ou não. Enfim, tem uma série de coisas aqui que eu começo a olhar para aquilo e tenho orgulho de olhar, orgulho desse mergulho, porque eu sei realmente que eu consigo trabalhar no meu lugar seguro. É uma pena que as pessoas querem mágica, então é claro que eu falei só de algumas ferramentas, não dá para falar de um monte. É publicidade o que eu vou fazer? Mas se você estiver comigo no meu seminário, vai valer cada segundo e cada euro que você investir, eu não tenho dúvida. Eu dou muito contributo gratuito, também não tenho dúvida disso. Podcast diariamente, texto diariamente, vídeo quase todos os dias, lives absurdamente. Só que tem horas, gente, que tem que pôr a mãozinha no bolso e investir, porque também custa para mim, né? Então, fique esperto aí quando eu lançar, para ver se você faz parte, faz 20, 30 horas comigo, para você aprender de maneira minuciosa. Vai ter manual, vai ter muito material para realmente você alcançar
um nível diferente. Quer ser mediano como todo mundo, vai pegando o que dá como todo mundo. Quer ser extraordinário, tem que dar um passo diferente, então vai guardando dinheirinho aí para você investir. Mas eu vou dar uma dica extra aqui para você, que é recuperação de tempo. Muita gente quer recuperar o tempo perdido, infelizmente no estralar de dedos, como se as pessoas de repente fossem, eu vou recuperar tudo agora. Nossa, agora que eu aprendi essa técnica eu vou entrar no lugar seguro um dia. Não é assim. Quando se trata de eu cuidar do Eric, eu cuidar de mim, eu quero que você também faça isso com você, o tempo não é o mais importante. O mais importante não é a quantidade de horas, e sim a qualidade do mergulho. Vou repetir isso. Eu estou numa pedra, então eu tenho que tomar cuidado para não fazer uma vergonha aqui e cair, né? Eu não estou preocupado com a quantidade de horas que eu vou entrar em transe ou de minutos. Eu estou preocupado com a qualidade do meu mergulho. Claro que eu tenho como regra, você não tem que seguir, mas eu tenho como regra, no mínimo, fazer 15 minutos de auto-hipnose. Porque o tempo de sentar, o tempo de respirar, o tempo de imaginar as coisas, o tempo de mudar alguma coisa, de entrar em transe, não precisa mais. Quando o processo é passar pela auto-hipnose, 15, 20 minutos vai ser o suficiente. Quando o mergulho é profundo, eu preciso resolver uma cena, 45 minutos a 1 hora vai ser essencial. E você vai perceber que vai passar assim, 1 hora, assim mesmo. Eu faço no consultório com alguns clientes. Eu atendo hoje 90% online. Eu faço isso aqui. Como eu estou com você, eu falo para o meu cliente, fecha os olhos e ajudo ele a conduzir um transe no começo. E às vezes eu falo para ele, ok, voltando, então acabou. Ele, como assim acabou? Mas não era 1 hora? Eu falo assim, mas já tem 1h15 que nós estamos aqui. Meu Deus, o tempo passou e as pessoas não percebem. Por quê? Porque é gostoso, porque o mergulho é satisfatório, porque é um contato, é você entrando em contato com você, o ego fica de lado, as queixas ficam de lado, mas não queira, a dica extra é não queira recuperar, por favor, todo o seu tempo perdido em minutos, no estralar de dedinhos, não vai funcionar. Você precisa de mais tempo para mergulhar, você precisa de mais tempo para ser intenso, você precisa de mais tempo para ir lá resolver. E às vezes, gente, eu adoro propósitos longos. Então, por exemplo, eu já fiz coisas de 7 dias, de 15, de 14 dias, 21 dias, já fiz de 90 dias, acho que mais ou menos assim. E quando eu já fiz de 45 dias também em propósito. E eu gosto de coisas assim, eu vou no meu lugar seguro por 45 dias. Por quê? Porque às vezes só para resolver um fato com a minha mãe eu preciso de 7 dias inteiros. Mas por que, Eric? Você é tão lerdo, tão lento? Não, é porque eu vou naquele lugar seguro, resolvo, a minha mãe não me responde, aí eu percebo que o meu inconsciente não está preparado, aí eu medito, eu relaxo, aí eu volto no outro dia, e minha mãe não está lá no lugar, e eu quero forçar, mas eu não tenho controle sobre isso, e aí o lugar me mostra que eu tenho que estar melhor, então eu medito mais no meu lugar seguro, aí eu faço um transe dentro do transe, aí eu respiro melhor durante 3 dias, aí no 4º dia eu abro os olhos dentro do meu lugar seguro, aí eu vejo a minha mãe de novo, aí eu volto lá para conversar. É um processo. Eu tenho 43 anos de idade, eu tenho uma vida pela frente, né? No mínimo 30 anos conscientes aí, ou um pouco mais, 30 anos conscientes de coisas que aconteceram e eu preciso resolver. Então eu não vou fazer aquilo por 15 minutos ou por 5 minutos. Eu preciso de me dedicar mais tempo. Então propósitos mais longos te levam a resultados mais eficazes, e que lindo isso, porque realmente é muito bom. Estamos no 4º dia, finalizando o 4º dia. Olha, já fizemos alguns dias. Se por uma acaso você viu esse vídeo e perdi os outros, procura na página aí, vai voltando, você vai encontrar sempre 1, 2, está escrito na descrição. Leia, as pessoas não prestam atenção, leia e comece pelo número 1, de repente faça de novo esse, e se precisar fazer isso de novo, faz, deixe seu comentário por aí. Amanhã vamos para o último dia, 5º dia de introdução à auto-hipnose, é mesmo uma introdução, porque é curto, uma média de 15 a 20 minutos cada vídeo, esse já estamos indo para 24 minutos, espero que não tenha sido torturante para você estar aqui comigo, para mim está sendo uma maravilha, e amanhã estou aqui de novo no mesmo horário, 21 horas, horário de Portugal, onde eu vou trazer mais um desfecho aqui, mais uma surpresa, onde eu vou finalizar a questão da auto-hipnose e também vou trazer outras técnicas mais rápidas de auto-hipnose que você pode fazer no carro, por exemplo. Eu não dirijo hoje em Portugal, mas quando eu dirigia no Brasil, eu estava muito cansado e não vou dormir no volante numa viagem, eu realmente encostava o carro, fechava os olhos, entrava num transe rápido e mais ou menos 15 minutos, 20 minutos equivalia a 2, 3 horas de sono, acredite que é real. Já testaram, eu já testei, clientes já testaram e aquilo é brutal.
total. Então realmente faz uma grande diferença para mim, também espero que faça uma grande diferença para você. Abraços hipnóticos, deixe os seus comentários e nos encontramos amanhã aqui no mesmo horário. Obrigado. Olá, aqui é o Eric e hoje nós avançamos para o 5º e último vídeo dessa pequena série sobre auto-hipnose. Na verdade, uma introdução. E se por um acaso você caiu nesse vídeo e pensou, o que eu estou fazendo aqui? 5º vídeo? Volta e procura na minha página, na página que você está encontrando esse vídeo, ou no YouTube, onde você estiver vendo, e procura os anteriores, porque senão eu acho que não vai fazer muito sentido para você. Primeira coisa que eu quero fazer é um pequeno resumo do objetivo de estar aqui, um pequeno resumo sobre auto-hipnose, e colocar outras possibilidades e benefícios de por que você deve aprender melhor a auto-hipnose e por que você deve incorporar isso na sua vida, ok? Há 21 anos eu estou nessa estrada do desenvolvimento pessoal e me tornei um perito em hipnose, auto-hipnose, programação neurolinguística, sou Master em PNL e também sou Master Coach. Ao longo da minha vida, uma das ferramentas que eu descobri, ou que eu compreendi que tinha maior poder sobre o meu trabalho e dos meus clientes, era aprender a entrar em transe, aprender a entrar num estado de auto-hipnose, já que toda hipnose é uma auto-hipnose, e facilitar a vida através desse transe médio para profundo. E as pessoas que vão ganhando uma certa habilidade, que vão se entregando ou mergulhando nesse processo, elas começam a ficar mais peritas nisso. E uma pergunta que eu venho recebido nos últimos 4 vídeos é: Eric, por que fazer auto-hipnose? O porquê que eu gostaria de ser um perito em auto-hipnose? O porquê que essa habilidade, em que ela vai me ajudar? E eu vou te dizer, auto-hipnose é óbvio que é um nome muito mais técnico, mas quando eu falo em auto-hipnose, eu penso no que está por trás da palavra, do nome, da técnica, da ferramenta. Eu penso nos benefícios que ela pode me trazer. A auto-hipnose é apenas uma ferramenta poderosíssima que vai fazer com que você se encontre melhor, com que você se centre melhor, com que você alinhe os seus propósitos, o seu propósito de vida maior, o seu propósito maior, como eu gosto de dizer, como você, de repente, se desligasse do mundo externo e possibilitasse você um raciocínio mais real, já que, atenção, nós infelizmente somos bombardeados de informação, de sensações, de emoções, de sentimentos, e como nós não controlamos a maior parte desses sentimentos, nós acabamos nos perdendo no meio do caminho, e estarmos perdidos no meio do caminho faz com que a gente não saiba para que lado nós vamos quando nós estamos diante de algo que muitos chamam de problema e eu chamo normalmente de desafio. Quando eu começo a fazer a auto-hipnose, quando eu me permito estar num transe um pouco mais profundo, quando eu me permito fechar os olhos para o mundo exterior e abrir para esse mundo interior, eu consigo olhar aquilo que acontece, o cenário que acontece, mas por um ângulo diferente, compreende? Eu consigo visualizar o que eu vou chamar aqui de problema, porque a maior parte das pessoas chamam de problema, eu consigo olhar para aquela emoção e distorcer ela dentro de mim, eu consigo dar uma roupagem nova para ela, eu consigo transformar ela talvez num alicerce. Eu gosto muito de falar para os meus clientes que a grande sacada da auto-hipnose é que a auto-hipnose pega um muro, e vamos chamar esse muro de ansiedade, vamos chamar esse muro de depressão, vamos chamar esse muro de separação, de luto, de divórcio, e eu consigo, através do meu transe, derrubar esse muro e fazer dele uma ponte. Ou seja, eu não vou eliminar a dificuldade, mas eu passo por cima dela, tendo sensações diferentes, tendo emoções diferentes, tendo sentimentos diferentes, que vão me transportar do meu estado atual para o estado desejado. Eric, é estralar os dedos? É fácil? Não é fácil. Em breve eu vou lançar um seminário, que é um seminário mais completo, porque é um seminário de programação mental e auto-hipnose, onde eu vou ensinar diversos tipos de programação
que você pode desenhar, desenvolver no seu dia a dia para superar os seus limites. E às vezes não é só superar alguma dificuldade, algum limite, às vezes é potencializar algo que já está dando certo. Por exemplo, eu tenho hoje, eu não sei dizer, mas acho que 4 ou 5 adolescentes que estão comigo, entre 15 e 18 anos, que estão bem, mas estão fazendo auto-hipnose para potencializar o estudo, a leitura dinâmica. Tem um, por exemplo, que já leu um livro de 100 páginas em um dia. Uau, isso é demais. Tem outro que já dobrou as notas, ou seja, melhorou muito, passou muito da média, e os pais estão muito satisfeitos com isso, que isso é importante, mas tudo fazendo auto-hipnose. Então ela não serve só para resolver questões, ela serve para potencializar. Eu já utilizei muitas vezes a auto-hipnose e já contei em outros vídeos meus, talvez você já tenha visto, para melhorar a minha comunicação. Não acho que eu sou o melhor comunicador do mundo, mas acho que eu sou um ótimo comunicador e eu quis melhorar isso no palco, a minha dinâmica de dizer, o como me comportar fisicamente, a minha entrada, o meu jogo de cintura para poder trabalhar as minhas questões em grupo. Eu tinha um pouco de dificuldade com isso e a auto-hipnose me proporcionou isso. Nós ensinamos, eu ensinei nos últimos vídeos a como construir um lugar seguro, entrar no lugar seguro, trabalhar algumas ferramentas dentro do lugar seguro, e eu percebo que algumas pessoas entenderam muito bem e outras possuem uma certa ainda dificuldade de como é que eu faço mesmo? A cachoeira é usada para quê? Tem que ter mesmo uma cachoeira porque eu não gosto de água, eu não me lido bem com água. Não tem que ter aquilo que você se sentir melhor. O que nós precisamos aqui é usar situações ao nosso favor. E eu disse no vídeo anterior que nesse vídeo eu ia falar de outra coisa sem o lugar seguro. Eu não preciso construir um lugar seguro para entrar em auto-hipnose. Eu não preciso de um lugar seguro para eu ir lá utilizar ferramentas. Eu posso simplesmente escolher um lugar. Aqui eu estou em pé. Eu gosto muito de fazer isso sentado. Ou deitado, mas principalmente sentado. Eu posso escolher um lugar e me colocar numa posição muito confortável. Dentro dessa posição muito confortável, eu posso tomar a minha respiração e soltar. Entrar num transe, ou seja, proporcionar para o meu inconsciente, para o meu consciente, um transe onde eu consiga relaxar e prestar atenção no movimento do meu corpo. E devagar eu posso somente imaginar uma situação. Eu vou dar um exemplo. Imagina que eu estou tendo um problema de fechamento com o cliente e eu sou um vendedor de celulares e eu não consigo, na hora de fechar eu consigo demonstrar o produto, mas eu tenho dificuldade em falar para ele, olha, esse celular custa 1.500 euros, né? Tem pessoas que têm dificuldade. Outras, eu conheço pessoas assim, têm dificuldade de receber. Então ela vai vender um imóvel. Eu conheço uma corretora que ela já me falou várias vezes. Eu faço tudo, eu sou ótima para vender, mas na hora de fechar, eu dou até um desconto máximo e recebo muito pouco, porque ela não se sente merecedora de receber. Então eu penso assim, quando eu vou analisar ela, claro que cada caso é um caso, mas eu percebo no caso dessa corretora, que a análise dela é, eu não mereço ganhar mais que a minha mãe e que o meu pai, que trabalharam muito e deram uma vida inteira por mim. Ela já perdeu os dois já faleceram, e ela sempre ficou com a consciência de, caramba, eles fizeram muito e ganhavam muito pouco, o que eles ganhavam era o suficiente, mas eu fico pensando, poxa, ganhar mais do que eles, eu nem sou eles, eu nem me esforcei tanto para isso. E esse não merecimento dela também vem de outras coisas. E quando eu comecei a ensinar ela a fazer auto-hipnose, a primeira coisa que ela fez foi entrar num transe e ter um diálogo com a mamãe num dia num transe. Depois ter um diálogo com o papai no outro dia no transe. Depois ter um diálogo com a mamãe e o papai junto na mesma sala. E fazer as pazes de dizer, eu não quero passar por cima. É claro que conscientemente você pode falar para mim, Eric, mas quem não tem problema em ganhar mais? Os pais já morreram. Depende do respeito que você tem, depende do elo que você tem e principalmente das crenças que eles instalaram nela, que são poderosas e fortes. Então ela precisava romper aquilo, ela precisava se despedir melhor, ela precisava explicar, ela precisava de uma série de coisas que para ela foi importante. Hoje, quando ela vende algo, ela quer tirar o dinheiro daquilo porque ela percebe que quanto mais ela ganha, mais ela tem uma vida melhor e é válido, é o trabalho dela, ela é merecedora de dar uma vida melhor para o casal de filhos gêmeos que ela tem. Então isso é muito bom. Outra coisa que atrapalhava ela era que ela pensava, mesmo que eu ganhe mais, eu vou humilhar o meu marido, porque o pai colocou na cabeça dela que quem manda é o homem da casa, o pai faz. Então a mãe já quase nem ganhava nada, na verdade. Então ela sempre teve essa situação muito complexa. Estou gravando e meu telefone tocando. Então, no fundo,
quando eu olho para essa situação toda, para esse cenário, uma das primeiras coisas que eu percebo aqui é que as pessoas possuem uma grande dificuldades diferentes. Uma é pela crença, outra é pelo respeito, outro é a falta de amor, outra é o excesso de amor, outra é a falta do dinheiro. Mas seja onde você estiver, o lugar seguro pode te ajudar. E você não precisa de ter... Desculpa, a auto-hipnose pode te ajudar, mas você não precisa ter um lugar seguro para isso. Você pode só fechar os olhos, entrar num transe e trabalhar imediatamente aquele ponto que é importante para você. Às vezes aquele ponto muda tudo na sua vida, muda absurdamente tudo na sua vida, compreende? É muito importante que você faça isso. Então, você sim pode utilizar apenas um relaxamento para entrar no seu transe e direto para aquela cena que mais te incomoda. O vendedor de celulares, ele entrou naquele transe, identificou a dificuldade em cobrar, percebeu que era um produto e era importante ele bater as metas dele e imaginou os clientes entrando. Em si, ele imaginava e ele falava com os clientes, e aquela dificuldade que ele tem na vida real, no transe ele não tinha. Ou seja, primeiro ele alimentou a mente dele do eu sou capaz, eu consigo, estou vendendo um produto de qualidade, não estou enganando ninguém, e depois ele transportou para a vida real. Claro que a auto-hipnose é muito mais do que isso, mas você vai precisar depois de fazer um seminário mais completo, ou agora comigo quando eu vou lançar o próximo, no futuro, ou com outra pessoa que você sinta à vontade, mas é muito importante fazer para você ter mais informação, ok? Auto-hipnose é eu entrar em transe, é eu me desligar e eu me ligar internamente. Nós vivemos num mundo, num planeta obcecado por 1 milhão de coisas diferentes. E você não vai conseguir, desculpa, mas você não vai conseguir avançar para o próximo nível se você não retardar aquilo que está te atrapalhando, se você não afastar aquilo que está te atrapalhando, se você realmente não construir realmente muitas pontes e tirar alguns muros da sua vida, se você não conseguir ter essa paz interna, porque eu com 43 anos de idade, às vezes eu me pego em dificuldades e ainda penso, caramba, eu ainda tenho essa crença por causa da minha mãe. Eu ainda me pego com a crença de não ter tido um pai. Tive um padrasto alcoólatra que fez a minha família sofrer, que me educou do jeito que Deus ajudou. Mas eu ainda tenho crenças de lembrar do meu padrasto bêbado em casa e tendo dificuldades e fazendo a nossa família passar dificuldades. Eu tenho crenças dele ter me criado mais ou menos e criado e não ter criado nada dos meus irmãos, que são filhos dele, né? E eu fico pensando muitas vezes, eu me debato com isso e penso, calma, eu preciso ir para o meu lugar seguro ou eu preciso ir num transe específico para eu trabalhar isso internamente, porque a coisa não é externa. Infelizmente, muita gente não entende de desenvolvimento pessoal. Muita gente não procura evoluir e acha que a culpa é do governante, a culpa é do vizinho, a culpa é dessa mulher ou desse homem que eu casei, a culpa é da minha irmã, a culpa é da idade que eu tenho, a culpa é da... Eu já ouvi gente falar assim, a culpa é da minha mãe que morreu e não me deixou absolutamente nada. Caralho, desculpa, não tem outra palavra. Caralho, tá preocupado que a mãe morreu e não te deixou uma herança? Por favor, nós vamos culpar agora o governante, a esquerda, a direita, eu não entendo nada de política. E tudo bem que você pode dizer que a esquerda ou a direita é melhor, eu não sei, mas para mim o melhor é o esforço que eu faço, a maneira que eu faço, o gás que eu dou para aquilo acontecer. Todas as vezes que eu insisto em programar a minha mente, eu melhoro absurdamente. E esse seminário, quando eu falo que não é só auto-hipnose, eu quero ensinar você a programar a mente de maneiras diferentes. Nós temos desafios de 7 dias, 14, 21, temos desafio de 45 dias que eu vou te ensinar para você escolher e fazer na sua casa. Aprender auto-hipnose significa ter uma ferramenta poderosa para te ajudar a eliminar depressão, ansiedade, pânico, estresse e uma série de coisas que realmente podem fazer uma brutal diferença na sua vida. Se você ainda tiver alguma dificuldade, independente de você ser meu paciente, cliente ou não, independente de ser meu aluno ou não, independente de Eric, eu vou fazer o seminário, eu não tenho condições de fazer o seminário, pode me mandar inbox ou no meu Facebook ou no meu WhatsApp, procura aí na página que você tiver e me manda mensagens com dúvidas que eu tiro para você de graça, não tem problema. Eric, eu preciso, claro que você me pediu para eu te ensinar uma programação inteira de vida, eu não vou passar dias com você, recomendo que você vá lá no seminário, seria injusto com os outros, mas
se você precisar de ajustar coisas, ou se tem algo que você não entendeu, manda mensagem para cá que eu teria o maior prazer. Essa é a minha missão de vida, ajudar pessoas comuns a se tornar pessoas extraordinárias. Então eu não tenho problema nenhum em dividir meu tempo com você. Hoje oficialmente deveria acabar e vai encerrar hoje, mas eu decidi durante este vídeo, enquanto eu falava, uma ideia me surgiu aqui e eu vou dar um bônus para vocês, ou seja, eu vou dar mais um dia para algumas pessoas que estão gostando, para quem estiver gostando, legal, amanhã eu vou fazer mais um vídeo, eu vou chamar ele de vídeo extra ou vídeo bônus, e vai ser um vídeo inteirinho no lugar seguro. Eu vou fazer um vídeo mesmo convidando você para respirar, para expirar, para imaginar. Eu vou pensar numa programação que seja mais completa, em vez de eu ser muito específico em algo como eu sou para mim, e você vai ser para você quando dominar isso, essa ferramenta, eu vou te convidar para um transe onde eu possa mesmo te conduzir a algo extraordinário para você. Então, não é falando, eu vou mesmo iniciar conversando, e depois eu vou deixar aí, vou levar para o lugar seguro e vou falando, e vou narrando, e vou conduzir você para um lugar que pode, eu acredito que vai fazer a grande diferença para você. Vou fazer em vídeo sim, para que você possa visualizar e depois possa ouvir, e vou disponibilizar talvez depois em áudio para quem quiser e poder entrar num relaxamento mais profundo, num transe mais profundo e mais intenso, para que você realmente consiga, como é que eu vou chamar isso? Fazer um mergulho mais poderoso, tá? Eu gosto muito de pensar, adoro pensar que todas as vezes que nós mergulhamos dentro de um processo interno, nós de alguma maneira, eu aprendi uma coisa com as filhas do Dr. Milton Erickson, que é o pai da hipnose moderna, com a Beth Erickson. Eu lembro de estar num treinamento com ela e com um cara chamado Stephen Paul Adler, podem pesquisar aí, uns gênios da hipnose, e eles diziam assim: eu não sei o que você vai dizer para você, mais ou menos assim, tá? Eu não sei como você vai conduzir os seus pensamentos, eu não sei para onde os seus pensamentos vão te conduzir, mas só o fato de você fechar os olhos, respirar e expirar, oxigenar o seu cérebro, elevar a sua mente para um transe mais profundo, em algum momento você vai se encontrar dentro desse azul escuro interno, e dentro desse azul escuro você vai encontrar suas partes e vai unificá-las. Olha que coisa legal. Só de eu fechar os olhos, respirar, expirar e me dar a oportunidade de ir para um transe mais profundo, eu tenho a chance, a oportunidade de unificar as minhas partes, e eu nem sei quais partes ela está falando, mas não importa, são todas as partes que não estão unificadas, que para mim é diferente de para você. Só a chance que você está dando de abandonar esse mundo louco e perturbado e doente que nós estamos vivendo. Eu ligo a televisão, é coronavírus, eu ligo a televisão, é desastre, eu ligo a televisão, é morte, enchente, eu ligo a televisão, é terremotos, eu ligo a televisão, eu já nem vejo mais televisão, porque eu não quero estar nessa frequência vibracional. Eu quero cada vez mais estar em lugares como esse que eu estou aqui. Eu estou me mudando de Lisboa para sair da agitação e do tumulto. E se você gosta, amém para você. Mas justamente para eu morar num lugar assim, que tenha mais paz, mais tranquilidade para eu gravar, mais tranquilidade para eu entrar em transe, mais tranquilidade para eu mergulhar dentro de mim e despertar os meus melhores recursos. E eu desejo que você também, cada dia mais, faça por onde para você mergulhar dentro de si. Esta é a proposta da auto-hipnose. A auto-hipnose cura? Sim, ela cura. Ela faz você se curar das suas doenças emocionais. A auto-hipnose lhe proporciona sair do transe hipnótico da loucura para entrar num transe agradável. Faz você parar de ter 1000 pensamentos loucos para você ter pensamentos mais centrados. Ela faz você deixar de duvidar de você para você acreditar numa força que é mais interna. Ela faz sincronicidade, ela junta as partes. Ela faz você se sentir mais íntegro, faz você se sentir melhor, faz os caminhos se abrirem e as coisas melhorarem. Então amanhã tem vídeo bônus extra, onde eu vou conduzir você, não sei o tempo que vai demorar, tá? Os vídeos meus aqui têm sido entre 15 a 25 minutos, esse já está quase chegando aos 20 minutos,
Mas de amanhã, não sei, se pode demorar 30 minutos ou se vai ser 7 minutos, mas eu vou fazer de uma maneira que a condução realmente seja maravilhosa e nós dois possamos entrar num transe único para que você possa sentir. E quando eu disser assim, eu vou anunciar a abertura das inscrições para o meu seminário de programação mental e auto-hipnose, você tenha zero desculpas e você realmente fale, vou arrumar uma maneira de me inscrever. Zero desculpas. Entende? Zero. Não é, eu não posso, agora não dá, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não posso gastar nisso. Não me interessa, se vira, se você gostar. Se não, não se importa com o que eu estou falando agora. Mas eu quero que você esteja comigo, porque nós vamos fazer isso por mais de 20 horas juntos. Aqui nós tivemos 1 hora ao todo, nos vídeos todos, 1 hora e pouco. Eu quero estar com você 20 horas. A minha ideia não está ainda completamente fechada, porque eu não fechei a programação, mas só para encerrar isso aqui, a minha ideia é mais ou menos que a gente faça 8 semanas, ou seja, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, 2 meses e meio. E que seja uma vez por semana por 2 horas. Eu vou abrir um grupo secreto no Facebook só para alunos. Quem se inscrever vai para esse grupo comigo e lá eu vou entrar uma vez por semana por 2 horas. Sei lá, por exemplo, terças-feiras de 9 às 11 da noite. Então vai ser naquele horário pós-laboral que todo mundo pode. Durante a semana eu vou pôr podcasts exclusivos de auto-hipnose, eu vou compartilhar áudios, eu vou compartilhar momentos, eu vou escolher um paciente que aceite que eu filme o processo dele e vou colocar lá também, vou pôr testemunhos de como as pessoas têm se dado bem no meu consultório com isso, já tenho 2 ou 3 pacientes que toparam gravar. Que mais? Eu devo compartilhar alguns áudios ali com vocês, então eu vou compartilhar algumas cenas que possam te ajudar a você fazer esse mergulho. Uma vez você aprendendo a trabalhar com esta ferramenta, uma coisa eu garanto, você vai ter uma ferramenta que vai te ajudar a resolver várias coisas. É como se eu estivesse te vendendo a chave mestra para que você possa abrir todas as portas que vão te ligar diretamente à felicidade. Obrigado, antecipei, né? Obrigado. Foi muito bom estar com você aqui, espero... Esses 5 dias finaliza hoje, mas eu espero que você esteja comigo no bônus de amanhã. Só vou pedir um favor. Se você estiver no bônus de amanhã, escreve eu aí embaixo nos comentários. Mas escreve mesmo, eu, para eu saber que eu vou contar contigo amanhã. Abraços hipnóticos, até amanhã e também espero você no meu seminário.